Queridos irmãos, como estão? Já passou um mês desde a nossa última conversa. Graças a Deus eu tive a possibilidade de fazer o meu retiro anual, de tirar uns dias de descanso também, de silêncio na natureza. Foi uma grande graça de Deus, porque também eu tenho passado o ano inteiro quase praticamente fechada em casa e foi realmente uma alegria poder respirar o ar puro do campo. Hum, Entretanto, aqui em Tóquio começaram os Jogos Paralímpicos, que têm sido motivo também de alegria e de esperança para todos. Penso que no mundo inteiro tenham estado talvez a assistir de vez em quando, pelo menos, a algumas das provas e tem sido um motivo de esperança para todos ver como irmãos com capacidades especiais são capazes de entregar totalmente aquilo que receberam de Deus e pôr ao serviço, digamos, de uma modalidade, de um desporto e realmente viver a sua vida ao máximo, mesmo aqueles que não ganham medalhas, não é? E para mim tem sido um grande estímulo, não é? Porque qualquer um de nós tem também deficiências, qualquer um de nós tem dificuldades na vida e no caráter, dificuldades de mobilidade de vários níveis, e tudo isso não nos impede de podermos viver a vida ao máximo, porque podemos, por um lado, ajudar-nos uns aos outros, como aqueles atletas que correm juntamente com os seus colegas cegos, eh, são um exemplo de como nos podemos ajudar a alcançar as nossas metas uns aos outros e como precisamos realmente uns dos outros. Começo com esta referência porque realmente é algo que aqui no Japão nos tem marcado ultimamente e também é uma alegria ver que países como o Brasil têm tido tantas medalhas, não é? E realmente é uma alegria ver como pessoas, eh, eh, irmãos de todo o mundo, são exemplo uns para os outros e para nós que estamos a assistir também. Bom, vamos voltar então aos nossos comentários sobre o Evangelho do domingo e eu vou tentar, na medida do possível, fazê-lo a meio da semana e comentando o Evangelho do domingo seguinte. Portanto, vou começar agora esta etapa comentando o Evangelho do próximo domingo, do dia 5 de setembro, não é? Que por certo, por sinal, aqui no Japão não podemos assistir à missa, estão todas as missas canceladas devido ao aumento dos casos do coronavírus. Enfim, temos que oferecer também este sacrifício a Deus, que sabemos que há irmãos que estão a passar situações muito mais difíceis, como também no Afeganistão e tantos outros países do mundo que precisam da nossa oração, não é? E da nossa solidariedade. Então, o Evangelho deste domingo, deste próximo domingo, é um evangelho que nos fala de que Jesus esteve numa região chamada a região de Tiro, que era uma região fora da Palestina, não é? Do território judeu. Era, portanto, era no estrangeiro. Então, Jesus, digamos que também tirou uns dias de retiro, depois das polémicas, das discussões que tinha tido, vários encontros com os judeus, os fariseus, e vemos que ele vai para esta região de Tiro, de Sidónia, e depois regressa e no regresso, estando no território chamado da Decápole, não é? Que é já perto digamos, de Israel, trazem-lhe um surdo que mal podia falar. Portanto, estamos numa região que é uma região
estrangeira, não é? Como sabem, para os judeus, todos os povos que não eram, que não tinham a sua, digamos, a sua mesma raça, que não eram da sua mesma raça ou que não tinham o mesmo Deus, eram considerados impuros. Portanto, a palavra estrangeiro não era só uma pessoa que é de outro país, mas também uma pessoa que, à qual não nos devemos aproximar, que não devemos tocar, não devemos relacionar-nos com, não é? E aqui vemos como Jesus precisamente se aproxima ou se deixa tocar e toca também estas pessoas que são os chamados gentios, não é? De outra religião, de outras regiões, mas vemos aqui precisamente a figura de Jesus como uma pessoa educada como judeu, mas que tinha um coração do tamanho do mundo, não é? E, e então, nesta passagem, há uns homens ou umas pessoas que lhe trazem um surdo que mal podia falar. Nem ele, nem é o próprio surdo, nem é o próprio, digamos, doente que vai à procura de Jesus. Ele é levado por uns conhecidos, uns amigos que acreditam que Jesus possa fazer algo por este homem, não é? E suplicam a Jesus que lhe imponha as mãos sobre ele, que lhe toque, que acreditavam com certeza que se Jesus o tocasse, poderia devolver-lhe a capacidade de ouvir e a capacidade de falar. Um, e isto é um episódio bastante simbólico, porque não só nos fala do que pode ser uma deficiência física, mas do que é muitas vezes algo que nos acontece e nos pode acontecer a qualquer um de nós, que é termos os olhos do coração, os ouvidos do coração fechados e não sermos capazes de escutar o que acontece à nossa volta, ou a voz de Deus que nos quer falar através da sua palavra, através das circunstâncias, através das pessoas, não é? Quando nós nos fechamos em nós próprios, nos fechamos nas nossas convicções, convencidos que nós é que temos razão, convencidos que, e fazemos um diagnóstico das circunstâncias, do que nos acontece, do que acontece aos outros, somos juízes de nós próprios e dos outros, convertemos-nos em, às vezes, como se fôssemos o próprio Deus, julgando e condenando os outros e nós próprios, não é? Essa situação em que nos encontramos muitas vezes pode ser comparada precisamente a não ouvir, a ter os ouvidos fechados, não é? Incapaz de ouvir outra voz que não seja a voz, as vozes que ouço no meu coração e que muitas vezes só me fazem sentir cada vez pior e me fazem sentir talvez também mal em relação aos outros e não me fazem bem. Então Jesus tem este ato de meter os dedos nos ouvidos deste homem e também de com saliva tocar-lhe a língua, porque, claro, aquele que não ouve também não fala, não é? E também nos acontece não sermos capazes de exprimir o que nos acontece, de nos fecharmos de tal maneira em nós próprios que nem sabemos o que sentimos e fechamos-nos na nossa solidão, no nosso, às vezes, vitimismo, e não deixamos que Deus, através do Espírito Santo, nos fale ao coração e nos abra um caminho e nos ofereça uma luz para caminhar, não é? E eu diria que
uma das experiências que me marcou neste retiro que fiz este ano foi precisamente o convite a escutar Deus, a voz de Deus. Sabem esta frase famosa no Antigo Testamento, quando o povo de Israel uh, que se dirige ao povo de Israel dizendo: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O primeiro pedido que é feito a Israel não é amar a Deus, é sim escutar. Primeiro é escuta, escuta. E é isso que Deus nos pede também a nós, abrir os nossos ouvidos ao que Ele nos quer dizer, fazer silêncio interior, procurar um tempo, um espaço para o ouvir. Eu notei no tempo de retiro que precisava realmente de fazer esse espaço, não é? De me, digamos, esvaziar das minhas elucubrações, das minhas reflexões, das minhas análises do que me acontecia a mim ou o que estava a acontecer no mundo ou com os outros, e fazer silêncio e escutar a palavra de Deus, que é uma palavra de vida, que nos ilumina, que ilumina cada momento da nossa vida e que tem realmente é uma palavra que salva, que nos cura, que nos cura. Por isso também para mim este Evangelho é um convite a deixar-nos curar pela palavra de Deus. E Jesus mostra também aqui a ternura grande de Deus, que não teme tocar naquelas partes mais feridas da nossa vida, não é? Da nossa história, não é? Nós podemos ter se calhar os ouvidos feridos por termos ouvido muito tempo vozes negativas, interiores ou exteriores, em relação a nós próprios, à nossa falta de valorização, de autoestima, não é? Que nos vão ferindo cada vez mais interiormente e provocando que nos fechemos, que nos protejamos dos outros e que nos incapacita para criar relações de confiança e de amizade com os outros. Então Jesus tocando essas partes feridas de nós, do nosso coração, da nossa vida, vai curando e vai inspirando-nos confiança para abrirmos o nosso coração a Ele e também às pessoas com que nos vamos encontrando, tendo mais confiança, mais fé nas pessoas e na sua bondade. E depois Jesus tocou também com saliva a língua deste homem que não era capaz de dizer, de exprimir o que lhe estava a acontecer, não é? Quantas vezes nós ficamos mudos pelo sofrimento, mudos pelo sofrimento indizível pelo qual passamos, não é? E realmente sabemos todos que quando somos capazes de desabafar com alguém, quando nos sentimos num ambiente de confiança suficiente para poder abrir o coração e desabafar, isso já é metade da cura que nós precisamos, não é? E Jesus oferece esta possibilidade. Quando Ele toca com a saliva a língua deste homem que estava mudo, esta saliva é semelhante ao sopro de vida que vemos que no Gênesis, no livro do Gênesis, Deus sopra sobre Adão e Adão torna-se num ser vivente, não só num corpo, mas um corpo que vive, que ama, que ri,
que tem sentimentos, não é? Então, quando Jesus toca com a sua saliva a língua deste homem, está-lhe a soprar a sua própria vida, a sua própria vida. A vida de Deus, que é amor, que é ternura, que é esperança, que é confiança, e está-lhe a transmitir essa capacidade de abrir o coração e de poder, de certo modo, exprimir o que lhe vai na alma e assim poder recomeçar de novo o seu caminho, aprendendo do que possa ter sido a sua vida até esse momento e começar uma vida nova com esperança, sabendo que tudo o que nos acontece não, na vida, como pode ser perder um ser querido, como pode ser uma doença, como pode ser não conseguir ter uma boa relação com alguém, um divórcio, uma separação, forçada ou não, tudo são feridas que nos marcam, mas quando Jesus nos vai tocando essas feridas e nós somos capazes de aos poucos exprimir o que levamos no coração, aos poucos essas feridas vão se tornando em cicatrizes, que claro são marcas, não desaparecem, mas acabam por ser marcas do amor de Deus na nossa vida, não é? E acabam por nos lembrar, por nos recordar quando olhamos para essas cicatrizes, o amor que Deus teve por nós nesses momentos, como nos apoiou e nos ajudou a caminhar. E também me fixava estas palavras quando Jesus ergue os olhos ao céu. Jesus não faz nada por conta própria, sempre em união com o Pai, sempre pedindo ajuda ao Pai, não utilizando superpoderes como se fosse um super-homem, apesar de que, sendo Deus, poderia fazê-lo, mas sim abrindo caminho para nós, sempre rezando e pedindo ao Pai a graça para, em cada momento, poder fazer a sua vontade e poder ir realmente aproximando cada pessoa do reino de Deus, mesmo sendo essa pessoa um estrangeiro, uma pessoa de outra religião, mas para Jesus são todos filhos de Deus e são todos enviados por Deus para Ele, e portanto Ele nunca fecha o coração a ninguém. Antes, pelo contrário, Ele acaba com esta expressão que diz, que pronuncia sobre este homem, Efatá, que significa abre-te, abre-te, e que é o que também hoje Jesus quer dizer a cada um de nós: abre-te, abre-te a mim, podes confiar, podes contar-me tudo o que tens no teu coração. Não te feches no teu vitimismo, não te feches no que aconteceu na tua vida, não penses que és o único que sofres, mas que saibas, quero que saibas que eu sei tudo o que te aconteceu, eu compreendo o teu sofrimento e eu quero te dar a possibilidade de começar de novo, deixando que as feridas que tu tens possam cicatrizar e se possam transformar em motivo de maior amor, maior capacidade de compreensão do sofrimento dos outros, maior capacidade para, poderes caminhar como um irmão ao lado de todos aqueles, um irmão, uma irmã ao lado de todos aqueles que sofrem e que no mundo carregam as suas cruzes, que é o que de uma forma ou de outra nos acontece a todos. Então, depois deste encontro com Jesus, imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Deus queira que possamos ter também nós esta experiência, que
num encontro simples com Jesus, seja num momento de oração, seja num momento em que vamos, se calhar, a caminho do trabalho, estamos em contacto com pessoas no nosso trabalho, na nossa vida diária, que possamos experimentar também que Jesus nos estende a mão, nos toca nos nossos pontos mais feridos, para nos curar, para ajudar a cicatrizar essas feridas e também para que nós possamos sentir-nos cada dia mais livres e mais capazes de, como Ele, ir ao encontro dos outros, de como Ele saber carregar a nossa cruz e não arrastar, digamos, porque não temos outro remédio, mas sim carregar a nossa cruz com elegância, com esperança e, e com a ação de graças que devemos a Deus todos os dias por todas as graças que Ele nos dá e por todas as capacidades que Ele nos dá. Como nós vemos os nossos irmãos, e volto aos Jogos Paralímpicos, que cada um destes irmãos que está, estes atletas que estão a participar nos Jogos Paralímpicos, falam precisamente de pessoas que sabem dar graças a Deus por tudo o que recebem e que sabem pôr ao serviço de uma causa tudo o que recebem de Deus. Por isso, quando no fim as pessoas cheias de assombro diziam tudo o que faz é admirável, desejo também a cada um de vocês que ao longo desta semana possam experimentar, que possamos experimentar todos como tudo o que faz Jesus nas nossas vidas é admirável. É verdade que há muito sofrimento no mundo, há muitas situações muito complicadas que nos ultrapassam, mas também há situações muito belas em que podemos descobrir a ação de Deus nas coisas mais pequenas, nos encontros com as pessoas no dia a dia, e por isso Deus queira que Jesus nos possa abrir os ouvidos, nos possa abrir os olhos e a língua, e também nos dê capacidade para, como Ele, tocar os outros e abraçar os outros nas suas circunstâncias e nas suas situações de sofrimento e digamos, de dificuldade. Tenham então uma boa semana e até à próxima semana, se Deus quiser. Obrigada.